Olá, sejam todos bem-vindos na apresentação do Fire System Hydrant V24 Plus, projeto de hidrante com engenharia avançada e alto desempenho. Eu tenho observado que projetar sistemas de hidrantes qualquer um faz, mas poucos conseguem projetar sistema que realmente funciona em cenários críticos. Tanque de combustível, túneis, hospitais, shopping centers, indústrias, aeroportos. Esses projetos não perdoam erro. E a pergunta é simples. Você confia esses cálculos a planilhas, softwares genéricos ou retrabalho manual? Existe um ponto na sua carreira como projetista em que o básico, não é mais suficiente. Quando os projetos ficam maiores, mais complexos e mais caros, ou você evolui ferramenta ou começa a recusar projeto, ou pior, assumir risco invisíveis. Foi exatamente para esse cenário que nasceu a série Fire System Hydrant V24 Plus, que é um software KiCad avançado, desenvolvido para projetos de média e alta complexidade, integrado diretamente em ambientes como AutoCAD, ZWCAD, RestarCAD e BricsCAD. Tudo acontece sob desenho. O sistema importa a geometria da rede, interpreta o traçado e executa o cálculo hidráulico com total consistência entre projeto e engenharia. Aqui não existe redesenho, perda de informação. Desta maneira, existe uma engenharia integrada de verdade. Então você pode estar aproveitando a importação do Revit e a partir daí trazer o seu projeto para dentro da folha de cálculo, como também pode estar trazendo um projeto direto da arquitetura. Pode aproveitar o projeto que já está pronto no Revit e a partir daí fazer a exportação para o ambiente do CAD do Fire System Hydrant V24 Plus, que vai montar uma folha de cálculos, vai ter a documentação técnica de uma forma prática e fácil para o pessoal do Corpo de Bombeiro estar entendendo o seu projeto no quesito de cálculo e aprovação. Essa facilidade vai te permitir justamente essa transição entre o ambiente do Revit, que é 3D, para o ambiente de uma folha de cálculo para te atender satisfatoriamente essa aprovação técnica. Desta maneira, você vai conseguir ter uma folha pronta já para fazer sua análise e a documentação técnica de aprovação. Podemos ter várias aplicações e projetos mais complexos que vai facilitar justamente toda a dinâmica quando você tem muitas descidas, colunas, geometrias totalmente irregulares, hidrantes duplo, indústrias metalúrgicas, restaurantes, shopping centers, fábrica de tecido, torre empresarial e principalmente fábrica de motores. Dessa maneira, entre outras aplicações, independente da quantidade de hidrante, independente da quantidade de pontos que possa estar existindo, o software tem total flexibilidade para atender a todos esses perfis de projetos. Então você vai ter toda a liberdade do ambiente do CAD, mas mais uma ferramenta integrada de engenharia, tá? O conceito que a gente chama de KiCad, ou seja, engenharia integrada ao projeto. Desta maneira, você vai conseguir atuar com várias áreas. E falando em várias áreas, hoje você pode aproveitar essa série, que é a série desta aplicação, para trabalhar com topologias ilimitadas, pontos limitados de hidrantes, né? Como eu tinha mostrado aqui. Você pode ter projetos com diversidade de aplicação e atender esta demanda. Geometrias complexas, inclinadas, irregulares, reservatório superior e inferior, de uma maneira que vai poder te atender satisfatoriamente todo esse ambiente comum que é a área de projeto na rede de hidrante dentro de um projeto mais avançado. Reservatório superior e inferior, ocupação de sistemas ou mista. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Indústrias, plantas especiais, tanques, esferas de armazenamento, túneis rodoviários, hospital, shopping center e centros complexos. Aeroportos, galpões e grandes amplitudes dentro de aplicação. Dessa maneira, você vai conseguir enxergar um pouco que a complexidade que você pode estar deparando em redes não padronizadas, você vai conseguir resolver com praticidade dentro do ambiente do Fire System Hydrant Plus. Vamos ver alguns exemplos?
Ter a documentação técnica é ponto fundamental nesses cálculos integrados ao desenho. Ou você pode ter, de uma forma imediata, os dados como vazão, pressão, simultaneidade, reserva técnica de incêndio, o hidrante mais desfavorável, equilíbrio automático das pressões. Então, ou seja, quando você abre um projeto, desempenha com o Fire System hidrante V24 Plus, você vai tendo os dados associados ao seu projeto. Então, se o cliente ligou depois de um mês pedindo informações técnicas, você tem como validar tudo que foi desempenhado no processo como todo. Dados associados às normas, como NBR 13714, e como também a instrução técnica do Corpo Bombeiro local onde foi executada a obra. Exigência de seguradora, normas nacionais e internacionais e o mais importante, todos os parâmetros são abertos e personalizados. Então você tem um checklist imediato do seu processo. Então quando você especifica que tipo de mangueira, que tipo de situação que foi definida naquela concepção do projeto. Então você tem praticamente toda aquela memória técnica gravada e dinâmica de uma forma imediata, permitindo fazer estudos, revisões de projeto e tudo mais, que é fundamental para quando você quer validar um processo como um todo. Discutir com o cliente um aspecto de mudança, uma validação de uma pressão de uma bomba, uma certificação dos dados que foram imputados. Então você tem a sua memória já integrada de uma forma automatizada. Isso é ponto fundamental. Num caso específico, o cliente quer pedir para você estudar reduzir um diâmetro, uma tubulação, conferir uma pressão que foi adotada, você tem um visual gráfico já do seu ambiente, do seu projeto, mais a estrutura de dados de cálculo, que vai permitir justamente essa validação desse processo pelo qual nós estamos desempenhando justamente essa estrutura. Falando em estrutura, ele foi totalmente reestruturado, essa versão nova, com uma interface robusta, orientada em engenharia, um cadastro livre de conexões, acessórios, seleção automática de bomba e diversos. Ou seja, você pode, a partir de um dado previamente existente, já aqui, se é um projeto partindo do zero, você pode imputar os dados relacionados a comprimento, diferença de nível, vazão, pressão, e você tem todo um controle do painel que foi orientado. Então você tem uma memória aberta, ao mesmo tempo que você tem como automaticamente se identificar com a informação pelo qual você vai trabalhar, tá? Você tem então os dados, pressões, vazões que foram adotadas no processo como um todo, informações que podem ser desenhadas aqui no próprio projeto para uma validação, ok? De um dado consistente, como você foi imputado, ou efetivamente também buscar um dado relacionado à bomba, pesquisar uma pressão especial, bombas jockeys, a bomba principal fazendo um estudo necessário, e você pode também montar a descrição desta informação de uma maneira muito dinâmica, muito prática com relação à performance que você vai desempenhar aqui, ok? Então você pode rapidamente fazer o estudo, o cliente pediu uma alteração de bomba, você pode alterar, pode informar o básico, né, que é a vazão e a pressão da operação, porém você pode também fazer questionamentos e mudanças das situações pertinentes. Ou seja, a engenharia ela parte para um outro nível, mais avançado, mais sofisticado, dentro do processo pelo qual você vai vivenciar, tá? Um outro ponto importante, o sistema já nasce, né, junto também com essa interface com situação BIM, como eu comentei no início, permitindo justamente essa interface e interoperabilidade de informação. E outro ponto importante, você fez o cálculo, fez o desenho, você pode a partir daí partir para um cálculo propriamente dito e aí exportar também, caso faça necessário, uma planilha para o Corpo Bombeiro para fazer a aprovação. Então você vai ter os dados também para fazer uma documentação técnica, apresentar para o Corpo Bombeiro ou fazer uma personalização de uma customização de apresentação para o seu cliente. Então você tem a facilidade de desenhar, importar geometria, fazer medições e facilidade para que você possa ter o cálculo de uma maneira dinâmica, rápida, moderna e atualizada. Esse é o ponto-chave dessa versão Fire System Hidrante Plus. Não é para todos, ou seja, se você quer se diferenciar, ele é principalmente para quem assume projetos que outros recusam. Trabalhar com engenharia, não improviso. Quer sobrar mais e faturar mais pelo seu conhecimento. Buscar autoridade técnica real no mercado, tá? Então,
o Basic vai atuar com projetos padronizados e o Plus resolve o mercado de alto nível. Porém, você pode também, você está iniciando agora, já partir para essa estrutura, porque ele absorve os recursos da versão Basic e mais uma implantação robusta, como foi demonstrado. Seja bem-vindo ao mundo da engenharia moderna.